Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, nós vamos primeiro ler o texto que as irmãs deram, que é 2 Crônica, capítulo 20 e o verso 12, que nos diz assim: ó nosso Deus, não os julgarás? Que eram os inimigos. Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos que havemos de fazer. Porém, os nossos olhos, esse é o texto, o tema, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti, no Senhor. Irmãos, eu lembro que quando eu era criança, que no primeiro ano de aula, eu fiquei tão feliz o dia que eu pude ler na minha cartilha alguma coisa. E cheguei em casa e falei para o meu pai: pai, eu já aprendi a ler. Pai, eu já aprendi a ler. Dele, se aprendesse, então vem cá. Sentou-se assim na parede, na nossa sala, assim, que é onde 2 vezes na semana, quarta e domingo, era dirigido cultos ali, porque ficava na vila e a igreja mesmo ficava bem retirada no interior. Ele disse, me botou no colo dele e disse, abriu a Bíblia e disse: leia aqui então. Eu disse: não, pai, mas isso aqui eu não sei ler, porque era a letrinha cursiva que tinha nos livros. Nós aprendíamos as letrinhas cursivas, e essa aqui não. Daí ele disse: hoje eu lembro, assim, eu fico lembrando. Ele profetizou sem saber. Ele disse: filha, quem não conhecer esse livro, quem não ler esse livro e não entender o que ele tem para nos revelar, pode ser um doutor. Diante de Deus ele é um analfabeto. E é isso, irmãos. Irmãos, eu fico pensando muitas vezes assim: se a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela contasse só o que era bom que Deus tinha feito para o povo dele, e continua fazendo, mas só o que era bom, só essas maravilhas, como esse livramento que está escrito aqui, que Deus deu para a tribo de Judá e Benjamim, que foi 2, já tinham separado, ficou 10 para um lado e 2 para outra. A do norte era Israel e a do sul era Judá e Benjamim. Por quê? Por causa da desobediência de Salomão. E por que Salomão tinha desobedecido? A coisa que Deus mais abomina: a idolatria. Pela idolatria de Salomão, Deus falou: eu não vou tirar o reino de ti agora por amor do teu pai Davi, mas vou tirar do teu filho, que era Roboão, que seria o próximo rei. E eu fico pensando, se a Bíblia contasse somente coisas boas que Deus tinha feito, somente coisas boas que Deus tinha feito, nós hoje nem podia ser chamado de filhos de Abraão na fé. Não podia. Porque o que ele praticou que não agradou a Deus, não estava escrito. Nós não podia, eu penso assim, nós não podia pensar assim: Abraão, ele errou como eu estou errando hoje. Eu estou errando.
Mas ele se arrependeu e foi a bênção que foi chamado amigo de Deus. Mas se contasse só as bondades que Deus tinha feito para ele, nós ia ficar assim, né? Mas comigo não é assim. Eu sou tão pecador. Para mim Deus não olha. Nós ia ficar duvidosos de muita coisa. Mas a Bíblia, Deus permitiu que tudo de bom que o homem fez foi escrito. Mas tudo de mal também foi escrito nos mínimos detalhes. Na Bíblia está escrito não lembro bem agora, mas eu sei que que tudo que foi escrito para aviso nosso. Tudo que foi escrito. E aqui o que nós vimos aqui, esse verso 12, foi a oração de Josafá, rei de Judá, da tribo de Judá, que era Judá e Benjamim. Foram os reis que quase todos serviram a Deus, que foram aprovados por Deus, porque de Israel foi muito pouco, a maioria era idólatra. Basta que eles foram 100 e poucos anos para o cativeiro antes de Judá. E ele, Josafá, o pai dele tinha sido um rei muito bom, o rei Asa. Um rei muito bom, mas ele também teve as suas falhas. Deus o corrigiu no final, porque ele não queria idolatria, que todos os lugares, irmãos, onde nós vivemos, se nós não cuidar, a idolatria entra para dentro da casa do Senhor. É só abrir um pouquinho. É só abrir um pouquinho, que aquilo vai rompendo e vai indo tudo de água abaixo. E ele tinha tanto cuidado para não entrar a idolatria em Judá, que ele chegou a pecar. Porque Israel tinha pago um rei ímpio, o rei da Síria, que era assim naquele tempo, para lutar contra Judá, para eles poderem tomar Judá e entrar para dentro de Judá. Veja só o que o inimigo faz, irmãos. A mistura, como ela é perigosa, como ela é terrível. E o rei de Israel, ele contratou esse rei para lutar junto com ele contra Judá. Contra Judá. Era Acabe. Era o rei Acabe. O rei mais perverso que teve em Israel. E quando Asa soube disso, ele disse: aqui não. Mas ele fez algo errado. Ele tirou as coisas preciosas de dentro da casa do Senhor. Por isso que eu disse, o bem que o homem fez e o mal também está escrito. Por isso nós podemos confiar que seja o pecado que for, desde que não seja contra o Espírito Santo, nós temos perdão. Nós temos perdão. E ai de quem ficar acusando quando Deus perdoa. Então, ele mandou recado para o rei lá da Síria e disse: tu sai de lutar junto com eles, tu vem lutar junto com nós. E já mandou o ouro, prata, coisas preciosas de dentro da casa do Senhor, da casa real. E disse: ó,
vem, deixa de lutar com eles e vem lutar com nós. E assim foi feito. Israel, sabendo disso, que agora aqueles que estavam do lado dele, foi vendido para o de Judá, ele saiu fora. E Deus já mandou repreender ele. Deus mandou em seguida um profeta repreender o que ele tinha feito. Feliz do homem que é repreendido por Deus. Feliz da mulher que é repreendida por Deus, porque é o amor de Deus que está se revelando. Às vezes, mesmo na igreja, não se pode dizer nada para ninguém. O pastor, o dirigente, pode ver alguma coisa errada, mas não pode chegar naquela pessoa. Não pode dizer nada para aquela pessoa. Ela é capaz de sair da igreja, virar as costas para tudo, arrumar um culpado, não entendendo que é o amor de Deus, para que possa servir a Deus com sinceridade. Isso aí. E como ele venceu, ele em seguida morreu. Mas ele reinou por 41 anos. E o filho dele, que era o próximo rei, Josafá, ele tinha 35 anos quando começou a reinar. Então ele viveu ao lado do pai dele, vendo tudo o que aconteceu, por 35 anos, né, irmãos? Acho que é 35 anos. Ele viu como o pai dele tinha sido uma bênção, como o pai dele não suportava o que estava acontecendo no reino de Israel. Não queria mistura, errou por não querer mistura. Deus repreendeu ele, ele aceitou a repreensão e depois Deus levou. Deus levou. Agora ficou Josafá, o reino de Judá ficou em paz, tranquilo. Porque ficaram com medo os israelitas, os de Israel. A tribo de Israel. E os próprios, quando Josafá assumiu, os próprios povo de Judá levavam presentes para ele. Ele foi enriquecendo. As outras próprias nações também, algumas, mandavam presentes. E ele ficou um homem, um rei muito rico. E tudo era em paz no reino de Judá. Por alguns anos. Mas quando fazia 3 anos que ele reinava, volta um pouquinho atrás, quando fazia 3 anos, até ele é chamado, Josafá, o homem do livro, porque ele amava o livro divino, a palavra de Deus. Ele amava. Por isso que quando veio esses inimigos, ele disse: mas os nossos olhos estão postos em ti. Porque era o único socorro ali. Quando era 3 anos, ele mandou príncipes, mandou sacerdotes, mandou levitas, mandou para instruir o povo com o livro na mão, porque ele fortaleceu as cidades. Ele disse: olha, agora que nós temos em paz, nós vamos fazer bem forte muros que faziam na cidade, aqui nas cidades de Judá. E nesse tempo, os homens de Deus ficavam ensinando o livro para o povo. Eles tinham pouca coisa escrita, mas nós hoje temos uma biblioteca escrita. E eles começaram a buscar mais a Deus. Buscar mais a Deus, porque eles estavam com conhecimento da palavra de Deus. Irmãos,
não sei os irmãos aqui, eu não posso dizer nada. Mas eu posso dizer, na nossa cidade, a gente vê o desprezo pela palavra de Deus. A gente vê o desprezo. Na escola dominical é sempre os mesmos. Pouquinhos. Mas só que nós sentimos uma alegria tão grande. Nos hinos, irmãos, já começa a falar de uma maneira tão especial. Depois o ensino da palavra, que vem assim como uma nuvem muito gloriosa, que a gente não pode nem explicar. Vem sobre o povo de Deus. E a gente sabe, não queremos, para que nós vamos falar no outros? Porque não é só nós que somos os salvos. É o mundo inteiro, tem muitos salvos e muitos dando a vida. Talvez nesse exato momento tenha alguém num país desse aí dando a vida. Porque ele não quer de jeito nenhum deixar o livro sair do coração dele. Porque no livro está Deus. É o livro de Deus. É o livro de Deus. Lembre, irmãos, agora, até vinha falando para os irmãos do caminho, irmão Orlando, irmã Simone e irmã Dina. Até já contei para alguns irmãos. Eu lembro que um dia lá em casa eu falei isso para o pastor Ademar. Os irmãos sabem que hoje em dia o que mais dá dinheiro é o entretenimento, né? Entretenimento. Todo mundo quer ir para os entretenimentos. E uma noite eu tive um sonho. O pastor Ademar vai lembrar disso. Não sei se falei para o pastor Ângelo também. Ou para o pastor Marinho. O pastor Marinho está aqui? O Celso também. Eu falei, vão se lembrar disso, que nós estávamos assim, eu e meu esposo, numa praça, que era só uma praça muito grande, muito grande. E assim, tinha um galpão, que ele tinha assim uns 3 degraus, assim mais livre, para subir, mas estava tudo fechado lá. E ali naquela praça estava todo o povo. De repente, derrubaram um homem, e pegavam assim, era o jeito assim de um cabo de machado, um cabo de enxada, e batiam na sola dos pés daquele homem, mas com toda a força. E nós dizíamos, meu Deus, eles vão matar esse homem, eles vão matar esse homem. Eles vão matar esse homem. E eles diziam para ele, deixa de ser igreja? Não dizia deixa de ser crente, deixa de ser evangélico. Deixas de ser igreja? Ele dizia, não. E vai mais, e bater mais. Daqui a pouquinho, e era policial que batia. Daí, de repente, eles soltaram, ele saiu todo assim, manquejando, assim, que não podia andar. É uma moça assim, uns 30 anos, bem vestida, derrubaram ela no chão e começaram com aquele negócio assim pesado, bater na barriga, no ventre dela. Mas com toda a força, eu só dizia, Fernando, eles vão moer essa moça por dentro todinha. E eles diziam, chegavam perto e diziam, tu deixa de ser igreja? Não. Tu deixa de ser igreja? Não. Até que pararam e deixaram, ela saiu, toda tortinha, saiu. Irmãos, só escute para ver, irmãos, o que está sujeito a vir para nós ainda. Fizemos agora, que temos liberdade, o que pudemos. Procuramos ter comunhão com Deus, enquanto podemos ter livre comunhão com Ele. De repente, eu me vi dentro daquele galpão. Eu
via 3 homens ali, mas eles não me viam. Um tinha a aparência de um vestido como um juiz. O outro como um da Câmara, aqueles que põem as leis ali para ver se passa ou não passa. E outro era um industrial. Um industrial. E esse industrial dizia para esses: por que vocês não põem em pauta para terminar com essa igreja? Por que vocês não põem em pauta? Nós não podemos. Nós não podemos, nós estamos fazendo de tudo. Nós estamos botando, até nós nem podíamos, botando nossos policiais aí na rua para ver se acaba com essa gente. Mas não acaba. Eles não desistem. Eles não desistem. Mas vocês têm que fazer, sim, tem que fazer isso. Para que nós demos propina para vocês? Para que nós demos propina para vocês? Vai acabar com a nossa propina, porque esse pouco de igreja que tem, eles vão ganhar aqueles que saíram um dia da igreja. Eles vão ganhar esses. Quem vai mais vender cosmético para eles? Quem vai mais vender bebida para eles? Quem vai mais vender isso? E o entretenimento, e eu não vou citar o nome, mas fica perto de nós. Esse homem que era o industrial, que fazia as perguntas e bravo com aqueles outros 2, e eles não me viam. E ele dizia assim: uma vez nós chegamos, e isso aconteceu, irmãos, isso aconteceu. Nós demos uma grande oferta para um grupo de evangélico, para que no tempo da baixa temporada, eles pudessem vir aqui. Nós fizemos um contrato bem mais barato, vem ônibus, nós fizemos bem mais barato. Quem é que vai vir no meu entretenimento? Vocês têm que dar um jeito nisso, porque daqui a pouquinho nós não vamos ter mais dinheiro para dar para vocês. Daí ele falou para o juiz: juiz, por que e o senhor, ele não chamava de juiz, por que você não faz logo que passe essas leis? Tire o que está na gaveta. Tire o que está na gaveta e põe em pauta, para acabar com essa igreja, com o uso da igreja. Põe em pauta. Ele disse assim: eu queria fazer isso, mas eu não posso, porque enquanto o Supremo Juiz não me der ordem, preste atenção, irmão, não me dê ordem, quer dizer, um dia ele vai dar ordem. Não me dá ordem, nós não podemos fazer mais do que temos fazendo. Não podemos fazer mais do que temos fazendo. Nisso eu me vi lá fora, perto do meu esposo de novo. Daí de repente, nisso eu não falei para os irmãos que eu contei, eu não falei. Chegou o pastor Ângelo, assim perto de nós, e disse assim: irmão Fernando, como é que vocês estão passando aqui? Como é que vocês estão vivendo aqui? Daí o Fernando, eu não sei se os irmãos lembram que antigamente eles usavam para enfeite davam uns feijão grande assim, eles chamavam de bangaló. Lá na nossa terra chamavam de bangaló. Eram uns feijão, assim, uns grãos de feijão grande assim. O Fernando mostrou aqueles 2 grãos de feijão. E disse: pastor Ângelo, eu e a Esther vamos viver com isso aqui, não sei até quando. Não sei até quando. Porque daí ele disse: porque lá em Curitiba já está feio. Lá em Curitiba já está feio. Quer dizer, o sofrimento já estava vindo mais forte. Irmãos, não esqueçam disso, irmãos. Eu me acordei num choro, irmãos. Me acordei num choro.
Senhor, será que para o teu povo se despertar realmente, tem que vir o que Jesus disse? O que Jesus disse, e isso ainda não é o fim, é só o início das dores. Está escrito. Leiam a Bíblia, está escrito. Ali está tudo o que nós precisamos saber, irmãos, do nosso início e do nosso fim. Como nós andamos hoje e para que caminho nós vamos entrar? Para que lugar que nós vamos entrar o dia de amanhã, se só tem dois? Só tem céu e tem inferno. Como? Mas de repente, irmãos, o Josafá começa, se fosse só essa parte de Josafá, se fosse essa só parte dessa vitória que nós vamos falar ainda, se der tempo, né? Que Deus deu, essa grande vitória que Deus deu, fosse só isso. Mas ele também errou, e errou feio. Ele errou tão feio, irmãos, tão feio, por causa desse erro dele. Ele, um pouquinho mais na frente, aquela semente da mulher que tinha se prometida por Deus, ela estava por um fiozinho só. Não acabou, porque teve uma mulher de Deus, esposa de um sacerdote, que quando estavam matando todos os filhos do rei, que não ia ter mais rei agora em Israel, todos os meninos estavam matando, ela raptou um e escondeu por 6 anos dentro do templo. Ela escondeu, ficou escondido. Por isso que continuou a semente da mulher, porque Deus, a palavra dele nunca vai falhar. Nunca. Queira o homem destruir com nós, irmãos. Se nós temos a palavra de Deus conosco, ele vai cumprir em tudo, em tudo, em tudo. No sofrimento, na alegria, na riqueza, na pobreza, ele vai sempre cumprir com a palavra dele. Quando os nossos olhos dizem não tem mais jeito, mas nós olhamos para ele, ele diz, tem jeito sim, tem jeito, claro que tem jeito. Irmãos, quando ele estava governando por alguns anos, ensinando o povo, riquíssimo ele estava, muito rico. Tanto assim, a riqueza era muita. Deus estava abençoando Judá. Sabe o que ele resolveu fazer um dia? A pior coisa que um homem pode fazer. Ele e mais os deles foram até Israel visitar Acabe. Foram até Israel visitar Acabe, marido de Jezabel. Jezabel tinha contaminado Acabe com a idolatria. Mas, irmã, idolatria é só imagem? É só essas imagens que nós vimos por aí? Assim, não, meu irmão, não. Tu podes fazer até o teu filho da idolatria. Se tu amar mais ele do que a Deus, ele está sendo idolatrado. Às vezes o pai não pode corrigir o filho, porque a mãe já salta. Às vezes a mãe não pode corrigir o filho, porque o pai já vem. É um ídolozinho dentro de casa. E como nós temos visto ídolos, irmãos? Como nós temos visto ídolos? Preferem ficar brincando com as crianças e não escutando o livro santo. E outras coisas, irmãos, na mão. Hoje qualquer criança tem na mão a idolatria. Se não souber usar, entendam bem, que para o bem
que para o bem, que Deus deu a ciência para o homem, porque o homem não fazia por si, mas Deus deu a ciência tão grande para o homem, a qual Daniel escreveu. Deus deu a ciência tão grande para o homem, só que o inimigo disse: eu vou usar essa também. Ele fez, eu vou usar, eu vou aproveitar. E olha, irmãos, gente que a gente pensa que é e não é. Igreja já tem se contaminado, já tem entrado na casa de Acabe e Jezabel. E o Acabe então ofereceu um banquete para a turma dele. E ele, irmãos, vou abrir entre parênteses, muitas vezes alguém se engana, porque na Bíblia tem nomes iguais, às vezes de pessoas boas e outras que não são, ou que todas são, ou que todas não são. E tem nomes muito parecidos também, que às vezes a gente se confunde. Quem era o que ia substituir Acabe? Chamava-se Jorão, um filho de Acabe e Jezabel. Mas eles tinham uma filha também, que se chamava, quem é que lembra? Os irmãos lembram o nome da filha? Atália. Lembram de Atália? Escutaram alguma vez falar sobre Atália? O que Atália fez? Que foi ali que estava por um fio, porque ela mandou ela matar todos os filhos do rei, quando o filho dela, que era rei, morreu. E aquela irmã tirou e escondeu a semente da mulher, para continuar até chegar em Maria. Tinha esse novo rei, quando Acabe morresse, se chamaria Jorão. E Josafá tinha um filho, que era o mais velho, que se tornaria rei depois dele, que se chamava Jeroão. Jeroão. Acás tinha um filho também, que assumiu depois, quando o irmão morreu, ele assumiu, Acasias. Um filho de Jeorão, casado com Atália, deu casamento ali, irmãos. Eu penso assim, se não tivesse havido aquele encontro, não teriam se conhecido. Não teria havido casamento nefasto. Que a Bíblia sempre diz: segui o conselho da casa de Acabe, segui o conselho de Jezabel. Era aparentado. Leiam ali esses capítulos ali, irmãos, entre isso que está escrito ali, leiam. Jeorão também botou o nome de um filho dele, de Acasias também. Então tinha um Acasias de um lado e um Acasias de outro. Era neto de Acabe, o filho de Jeroão, porque era casado com a filha dele, com Jezabel. Como o diabo faz, irmãos, para entrelaçar o mundo e a igreja. É a luta, porque ele sabe, a Bíblia diz que o tempo dele, ele sabe que está curto. O tempo dele, ele sabe que está curto. Quando Jesus chegou lá no outro lado, lá em Gadara, veio aquele terrivelmente endemoniado e disse: o que é que tu vens nos atormentar antes do tempo? Ele já sabia que o tempo, isso antes da igreja nascer. Disse para Jesus: o que tu vem nos atormentar antes do tempo? E agora ele sabe que o tempo está próximo.
E por causa desse encontro, quando Acabe morreu, porque ele disse: não, teu povo vai ser como meu povo, vamos ser tudo igual agora, vamos ser tu. Josafá disse, esse grande homem de Deus: não confie nunca, irmãos, na tua posição. Não confie na tua posição, confie na comunhão que tu tens com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos avisa tudo. Ele intercede por nós. Quantas vezes Ele tem intercedido por nós e nós não temos caído em armadilha? Quantos? Irmãos, foi repreendido. Disse: tu queres ficar do lado dos maus e deixar os bons, os de Deus, os que servem a Deus? Tu estás indo para o lado do mal? Olha, a ira do Senhor está sobre ti. Porém, tem uma coisa: tu abominas os balaíns, tu abominas a idolatria. E no teu coração tu ficasse com o coração de preservar-se diante do Senhor. Isso está no teu coração. Tu errou, tu pecou. Feio, feio, feio. Que isso não foi só agora, isso vai ainda para frente refletir. Mas o teu coração, tu estás ligado com Deus. Deus desliga um homem, irmãos, dele, só se ele pecar contra o Espírito Santo. Do contrário, como eu já disse, não. Se a pessoa se arrepender, não. Agora tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não adianta. Agora, ele se arrependeu. Ele começou a mandar os juízes e outras pessoas por um lugar e disse: olha, vão lá. Se fizer alguma coisa errada na justiça, contra o irmão, os irmãos que são irmãos, façam novamente o julgamento e façam corretamente. Não afronte o Senhor com isso. E eles foram fazer. E o Josafá continuou ali na lida dele, com o povo dele, comunhão com o Senhor novamente. Daí de repente veio alguém e disse: olha, Josafá, é o que está ali na oração dele depois. Disse: olha, vem três nações contra o nosso reino. Quem eram as nações? Quem era? Até no primeiro, aqui que diz o nome de uma, é porque eles chamavam ali, mas depois na frente nós já vimos que era Seir, era Moabe, Amon e Seir. Os irmãos sabem de quem eram essas três nações? Os irmãos sabem? Amon e Moabe, descendente de um sobrinho de Abraão, de Ló. Seir, o monte Seir, foi dado a um filho de Isaac, Esaú. Todos tinham, pelo sangue, eram aparentados. Vieram contra Judá. Se agora, daí ele fez a oração dele: Senhor, tu desse essa terra para nós. Tu jurasse para o teu amigo Abraão. E nós possuímos essa terra. Agora esses inimigos vão querer tirar. Lembra que quando o teu povo vinha do Egito, se vocês lerem em casa depois, tudo isso vocês vão ler o que eu estou dizendo. Mais ou menos assim nas minhas palavras, mas é isso. Disse:
quando eles vinham do Egito, que eles pediam passagem por dentro dessas nações, porque as outras eles foram destruindo. Mas quando chegou nessas 3 ali, disseram: olha, deixa nós passar, nós vamos pagar tudo. A água que o nosso gado tomar, que nós tomar, tudo que pegar, nós vamos pagar tudo para vocês. Aqui dentro vocês não entram. E isso Josafá disse na oração dele aqui, para Deus. Vocês não vão entrar. Deus disse: não entre. Dê a volta, faça um caminho mais longo, mas não entre. De todos 3 a mesma coisa. Se agora eles vêm, eles estão te afrontando. Eles tinham bastante gente, mas na vista do inimigo, das 3 nações inimigos, pastor Anjo, não era quase nada. Daí ele fez essa oração, quando ele disse: os meus olhos, os nossos olhos, porque quando ele soube disso, ele foi para o templo. Foi, as mulheres, as crianças, todo o povo correu para o templo clamar a Deus, porque viram no perigo que eles estavam correndo. Foram para o templo adorar a Deus e buscar socorro de Deus. Foram para lá. Nisso Deus levanta um homem, um profeta, não um falso profeta, um profeta. Deus falou com Jaziel, daí disse filho de que família que ele era, e disse assim: dai ouvidos todo o Judá, toda a igreja, e vós moradores de Jerusalém, porque a capital era Jerusalém, ali o rei habitava. De Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja do crente não é contra a carne nem contra o sangue, é Deus que peleja por ele. É Deus que peleja. Causas impossíveis que a gente já escutou. Essa irmã que falou aqui, que deu esse medo, pânico do medo, deu depressão, não sabe o que é isso quem nunca passou. Mas eu sempre digo, porque eu já passei. Mas sabem por que eu passei? Um tempo que o meu esposo, membro da igreja, dizimista, só que praticamente eu ia na igreja com os filhos nas costas. Foi crescendo um pouquinho na vida material. Isso é um perigo, irmão. Cuide, Deus dá, Deus dá. Deus faz pessoas crentes ricas para ajudar a obra do Senhor, ajudar os irmãos que não têm. Mas não te soberbeça, porque é o caminho da derrota. E eu dizia a Deus, eu casei com um moço crente. Tu visse como foi limpo o nosso casamento. Eu ia apresentando diante de Deus. Mas chegou um tempo, eu já quase não suportava mais. Começou, pânico, não sei se aquilo era pânico. Porque se eu via um filho assim, eu tinha 2. Na rua, se viesse uma trovoada, parece que aquela trovoada já ia matar o meu filho, já vinha assim tudo. E naqueles dias, tive uma única filha que Jesus levou. No momento eu não entendia. Eu não entendia. Porque tinha perdido aquela filhinha. Única filhinha, a mais novinha. Hoje teria 30 e poucos anos. Para nos ajudar ou para nos incomodar. Deus sabia. Deus sabia.
Deus sabia. Irmãos, começou e foi indo. Eu não podia mais falar com ninguém, eu só chorava. Só tinha vontade de chorar. E fui ficando depressiva. Eu cheguei, irmãos, Deus permitiu, porque hoje eu posso aconselhar outros. Deus permitiu eu entender, nunca ter esse desejo, nunca, de dar fim na minha vida. Mas por quê? Porque eu não tinha um marido crente. Eu não tinha um marido crente. Como eu queria que fosse. Ele dizia que era crente, era membro da igreja, era tudo. Os pastores iam lá em casa, outros iam lá porque iam para a missão e não sei o que, ia lá pedir uma ajuda. Mas nenhum deles tinha coragem de dizer: irmão Fernando, tu tens que buscar mais a Deus. Nenhum. Quem foi? Foi um pastor que foi para lá depois. A irmã Neuza está aí, o irmão Ayrton, eles conheceram muito bem. Morreram todos dois agora com essa pandemia. O pastor Valdomiro e a esposa, irmã Itelvina, que tinham feito o nosso casamento há muitos anos atrás. Eles de vez em quando iam lá em casa. Mas quando eles iam, o Fernando não estava. Se o Fernando via ele na rua, ele sempre conta isso. Se ele via ele na rua, num lugar, ele procurava passar por outra para não passar por perto do pastor. Porque sabia que o pastor aquele ia falar com ele. Mas chegou um dia, eu fiquei estava muito doente mesmo. Tomando remédio forte para depressão. E eu dizia: Deus, eu não casei com moço crente, eu não casei com moço ímpio. Por que isso? Mas eu cheguei a entender por que as pessoas faziam isso. Porque, irmãos, eles ficam em cima de um muro. A irmã que fala desse testemunho, ela pode dizer se é ou não é. Fica em cima do muro. Ou cai para os braços de Deus, ou cai para os braços do diabo. Alguém, e a depressão é uma doença. Ela vem por algum motivo. Ninguém diga que não é porque é. Vem por algum motivo. Quando o Senhor viu que eu não suportava mais a angústia, eu dizia: Deus, por que tu deixasse eu nascer? Eu não precisava passar por nada disso. Por que isso, Senhor? Eu questionava-me com o Senhor. Mas nós tínhamos numa casinha mais antiga que nós tínhamos antes, assim, tinha uma entradinha para um outro quartinho que os meninos dormiam. E ali eu tinha muitos anos logo que nós casamos, era um papelão que eles vendiam com versículos bíblicos. Então a gente pendurado assim, em cima da porta, que estava escrito assim: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Daí quando eu saía do quarto para ir lá ver os meninos como é que eles estavam, eu me dava com aquela escrita: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Está lá em Hebreus. Nunca. Mas quando chegou um dia, os meninos de manhã cedo disseram assim, bateram na porta do quarto: ô pai, vamos para a praia? Daí eu disse: meus filhos, teu pai, nós dois deitados, pode ir para a praia, mas hoje de noite vocês dois vão no culto comigo. Vocês dois vão no culto comigo. Eu pensei: Fernando vai me dar um cutucão aqui, mas não, ficou quietinho. Chegou de noite, pegou o carro. Um carro naquela época, um carro bem novo, um Monza bem novo. Chovendo, irmãos. Na igreja, na calçada da rua, na calçada que era alta assim, estava cheio de água. E eu tinha me dado trombose numa perna. Eu pensei: ele meteu o carro novo nessa água aqui. E ele pensou, hoje ele conta, ela não vai sair. Desse jeito que ela está, ela não vai sair. Mas quando ele viu, eu pulei na água. Ele teve que pular atrás de mim.
E naquela noite, o mesmo pastor, ele não viu o Fernando lá nos últimos bancos de trás, mas Deus viu. E Deus usou aquele pastor que tinha amor pelas almas. E sem ele perceber, na mensagem ele disse: tu, homem, quer ser muito orgulhoso, tu és miserável, tu és um bichinho, tu não é nada. Fernando disse que na primeira assim ele pensou: eu vou sair de porta para fora. Mas uma coisa disse para ele: é a palavra mais linda que tu ouvisse na tua vida. Quando eu vi o Fernando lá na frente, na mesma hora, o Senhor, sabe o que é? Veio uma transformação na hora. Porque tem umas pessoas que a gente vê e transformando devagarinho. Ele nunca bebeu, ele nunca fumou, ele nunca praticou nada, bom marido, tudo. Mas aquilo estava no meu coração. Eu fiquei naquela situação porque eu sabia desde pequena o que é servir a Deus, o que é conhecer a palavra de Deus. Naquele momento, irmãos, eu fui lá para frente com ele. Daí eu pensei: mas hoje não é igual outras vezes que às vezes até ele vinha. Não, hoje não. Hoje é diferente. Que vinha por ir. A presença de Deus foi tão grande naquele culto, foi tão grande. Quando nós ia descendo a escadaria, daí o pastor, depois se encontraram ali na saída, a igreja era muito grande, ele disse: irmão Fernando, tu tens uma grande jornada. Eu acho que o pastor conheceu, né? O pastor Valdomiro, né? Tu tens uma grande jornada. Pastor amigo da gente, assim, né? Muito amigo, muito querido. Muito querido mesmo. Mas, irmãos, agora eles buscaram a Deus. E eles se combinaram entre si. Os cantores vão ficar vestidos com roupas santas. Ia ser a luta, ia ser num vale. É igual como estava o Golias e o Davi. Um do lado de um vale e outro do outro lado. E a batalha ia ser no meio do vale. Irmãos, quando eles chegaram ali, o Senhor disse: vocês cheguem ali e parem, porque a peleja é minha. Cheguem e parem. Foi o que foi combinado entre eles: só cantem. Diz aqui a Bíblia que eles cantavam alto. Imagine a força do pulmão que eles botavam para cantar. Às vezes numa igreja tem 10, 20 pessoas, se ouve o barulho, o fervor do louvor lá no outro lado da rua. E às vezes pode ter a igreja cheia, não se escuta ali fora, ó. Por quê? Porque não canto alto, não canto com coração, não canto hinos de louvor a Deus, porque subindo o louvor, o crente sobe junto até o altar de Deus. E ali o que aconteceu? Os moabitas e os amonitas começaram a lutar contra os de Seir, que era o descendente de Esaú. Mataram. Quando mataram eles, Moabe e Amon, eles mesmos começaram a lutar entre eles, que não sobrou um, a Bíblia diz. Eles mesmos, o povo de Deus só ali cantando, com o coração e com o olho olhando para Deus, e cantando alto, cantando com fervor. Quando as outras nações viram que ao redor o que Deus tinha feito, e ali ele começou mais ainda a ensinar o povo a glorificar a Deus.
começou, o povo ficou, todos eles que moravam em volta, mandavam presente. Raça ruim que vivia brigando com o povo de Deus, mandava presente. Ficaram com temor. Irmãos, o verdadeiro crente, o mundo tem, a verdadeira igreja, o mundo tem temor. Eu sei que muitos aqui são testemunhas, que chega num lugar, estão falando bobagem, chocarrice, eles já param tudo na hora. Por quê? Porque eles veem um filho de Deus, uma filha de Deus naquele lugar. E hoje isso está ficando raro. Precisa voltar a ser. Precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar à palavra de Deus. Irmãos, para mim, não tem a Bíblia como um livro. Porque lê, não entendeu bem, volta. Lê, não entendeu bem, procura onde tem uma referência real daquilo ali, não uma referência só de palavras, né? Mas que condiz com aquela mensagem. Porque às vezes está lá uma coisa em Gênesis, a resposta está lá em Apocalipse. Por isso que eu prefiro, e os irmãos devem, eu sei que os irmãos muitos têm aqui. Quem tem Bíblia aqui? Vou fazer essa pergunta. Quem tem Bíblia? Não digo telefone, digo Bíblia. Só Bíblia, só Bíblia. Irmãos, será que não podia ter mais? Será que não podia ter mais Bíblias? Será que não podia ter mais Bíblias em casa? Ou em casa tem, não sabe onde é que está? Procura quando vai para a igreja? Aqui, irmãos, essa palavra ungida pelo Espírito Santo, irmã Penha, ungida pelo Espírito Santo, ela faz um efeito tão grande na vida do crente. Ela faz um efeito tão grande. Esses dias atrás, já vou terminar, irmãos. Esses dias atrás, não sei se faz uns 2 meses, não lembro. Zé é a mulher sonhadora. Não, eu entendo quando vem de Deus e quando não vem. Nós estávamos era mais ou menos a metade, assim, bem comprido, assim, desse salão aqui, dessa igreja. Tudo reunidos, cheio, lotadinho. Porque ia um professor ensinar a palavra. Então o lugar que ele estava não era tão alto assim. Era um lugar mais ou menos alto assim, com a plataforma, e aqui descia um lugar meio alto assim, até um lado, e tinha uma porta pequena. E na frente, então, era tudo porta, saía para frente. E eu me sentei no primeiro banco da frente, bem de frente o professor. E comecei a escutar. Pensei, meu Deus, eu quero escutar se ele fala a tua palavra verdadeira ou não. Eu não conheço esse professor. E ele começou a falar a palavra, que eu não lembro assim o que era que ele falou, mas eu só sei que estava tudo correto. Estava tudo correto como estava na Bíblia. Pensei, que bom, ele falou tudo correto. De repente, ele terminou e ele disse, irmão, na próxima semana nós vamos voltar. O povo foi saindo pelas portas da frente, que era tudo bem aberto. E eu continuei sentada ali onde eu estava. E o professor desceu. Quando ele ia chegando perto da porta, chegou um irmão que também estava ali, estava por ali, e disse, abriu a Bíblia, não olhei, não sei qual era o texto, não vi, não lembro. E disse, professor, me explica o que está escrito aqui. Porque eu vejo os outros irmãos, eu sou crente há tantos anos, eu sou crente, eu busco a Deus, eu faço de tudo, eu vejo os outros se alegrando, recebendo o batismo com o Espírito Santo, glorificando a Deus, dizendo que estão alegres com Jesus, e eu não sinto nada disso. E eu quero servir a Deus com sinceridade,
Mas me explique, irmão, eu não sei. O professor olhou e disse assim: eu também não entendo. Na próxima semana, eu vou estudar bem isso aqui. Na próxima semana, quem sabe eu possa te dar uma resposta. Nisso eu levantei, cheguei perto assim, olhei, não lembro o que estava escrito, mas sei que a Bíblia estava aberta em algum lugar ali. Daí eu disse: eu sei porque vocês não entendem. Porque falta algo aqui. Mas o que falta? Nisso, assim como uma jarrinha, linda, começou a pingar óleo em cima daquelas palavras. Começou a pingar óleo. Tim, 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 tim. Daí o irmão disse: meu Deus, eu estou entendendo tudo agora. Eu estou entendendo tudo. E começou a falar em línguas estranhas. Irmãos, foi tão alegre. Eu me acordei falando em línguas estranhas. Eu sabia que era de Deus. Porque essa palavra, sem o Espírito Santo, é qualquer outro livro. Mas com o Espírito Santo, ela é a verdadeira palavra de Deus do começo ao fim. Estude-a, ame-a, traga dentro de ti. Eu tenho que trazer dentro de mim essa palavra, porque todas as horas difíceis da minha vida, mesmo na doença terrível, o Senhor diz um versículo da sua palavra para mim. Ele fala comigo por um versículo e eu entendo o que Ele quis dizer para mim. Já me livrou da morte por causa de um versículo que está lá em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas o meu justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Naquele momento eu disse para o Senhor, isso faz uns 30 anos: Senhor, nasceu uma fé tão grande aqui dentro de mim, porque nós temos fé, mas tem fé que às vezes precisa ser uma fé maior. Nasceu aquela fé. Eu disse: Senhor, seja para a vida ou seja para a morte, não tem importância. Passou-se mais 3 meses, o Senhor me deu a vitória e me curou. Agradeço essa rica oportunidade. Que Deus abençoe.